Boa noite a todos os companheiros que aqui se encontram. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 12 de agosto de 2024. E hoje, nós temos o prazer de recebermos a querida irmã Ana Valéria, que vem sempre aqui conosco conversar, aceita o nosso convite. Nós ficamos muito felizes por isso, porque nós gostamos muito de ouvir a nossa companheira falar. Gostamos muito. E, mais uma vez, nós te agradecemos, Ana, por você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o nosso estudo de hoje é do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. E esse livro faz um estudo de um livro dos espíritos, E o tema é Ante o Além. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Boa noite a todos. E o preparo de hoje é desse livro aqui, Deus em Você, de Luciana Castro, por diversos espíritos. E a página aberta foi essa aqui, que tem como título O Pão de Cada Dia. E nos diz assim: a prece é o alimento diário da tua mesa, que nutre tua alma, que refaz teus pensamentos e que dirige tuas ações diariamente. Nos momentos mais difíceis, fale com Deus. É por meio de sua prece que amigos interlocutores dele estarão ao teu alcance. Porém, não se esqueças de que a que mais agrada a Deus é aquela feita por atitudes diárias do amor ao próximo. E também não se esqueças de agradecer pelas dádivas que lhe são proporcionadas pelo dom da vida. Faz, então, da prece um instrumento de elevação, sendo para ti o pão de cada dia. Então, amigos aqui, reunidos por esse pão de cada dia, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Francisco de Assis, que nos permite entrar na sua casa, para que possamos estudar, nos esclarecer, agradecer pela vida e agradecer por tudo, Senhor, pelas dificuldades, pelas facilidades, pela oportunidade que temos aqui de estarmos aqui juntos. Então, Jesus, abençoe nossa amiga Ana Valéria, que venha hoje para conosco aqui nos trazer fruto dos seus estudos, do seu conhecimento, das suas ideias, para que a gente possa compartilhar com ela tudo que de bom ela vai trazer para nós, para que possamos nos alimentar do seu conhecimento. Que abençoe a sua família e essa reunião de hoje que estamos aqui prontos para escutá-la, para aumentar as nossas boas ideias e que possamos aproveitar muito esta noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha irmã, eu estou passando a palavra para você, tá bom? Você tem até 19h30. Ele é 7h30, né? Se precisar de mais um pouquinho, fique à vontade para fazer as suas reflexões, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te envolva, te fortaleça, abençoe seus bons propósitos, sua família, seu trabalho, e que nós possamos aprender um pouco mais com você sobre esses aspectos tão importantes da doutrina para todos nós. A palavra é sua. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pelos desejos de boa sorte. Isso é muito bom. E vamos, então, trabalhar, esse conteúdo que está lá no capítulo 56 do livro Religião dos Espíritos. Assunto interessante, que vai ser abordado de uma forma prática. Trouxe depois uns complementos para a gente conversar sobre essa abordagem da pergunta 182 do livro dos Espíritos. Então, eu vou passar pelo texto até para a gente entender do que a gente vai falar, Então, eu vou lendo, a gente vai fazendo, destaquei algumas coisas para a gente falar, e aí depois nós vamos desenvolver um conteúdo que eu separei da nossa literatura para a gente conversar sobre essa questão de estar diante do além, do mundo espiritual e daqueles que o habitam, aqueles espíritos desencarnados que lá estão.
Mas qual é a pergunta 182 do Livro dos Espíritos, a qual vai sendo desenvolvido o capítulo 56 do livro, né? Ante o Além. Então, a pergunta ela está na parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, da pluralidade das existências, e está discutindo nesse capítulo a encarnação nos diferentes mundos, né? Então, esse é o tema que está sendo desenvolvido nesse momento no Livro dos Espíritos. E a pergunta 182 é a seguinte: podemos conhecer exatamente, né? E a pergunta de Kardec é sempre muito interessante, né? As palavras que ele usa. Então, podemos conhecer exatamente, quer dizer, com todos os detalhes, o estado físico e moral dos diferentes mundos? É a pergunta 182. Resposta: nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Kardec fez uma observação. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. Olha que interessante. A pergunta que foi feita já disse que eles não vão responder exatamente como Kardec gostaria. Porque, gente, imagina, a gente não consegue entender a Terra, nem como ela funciona, nem quais são as leis que nos regem enquanto terráqueos. E a gente está tentando entender um outro. Então, os espíritos foram bem precisos. Assim, ó, nem adianta te explicar, porque você não vai entender. Imagina, você ainda precisa entender onde você está, do jeito que você está, que condição moral vocês estão, como que vocês lidam com o seu mundo, com as coisas, com a sociedade, com tudo que vocês têm. E não tem como eu dizer exatamente para você. Imagina, depois a gente recebe o livro da Maria João, né, a mãe do Chico, que comenta, né, a experiência delas em outros mundos. E ainda assim, a gente lendo o que ela está escrevendo, a gente não entende. E ela está dizendo, né? Contando como que é, como que faz. E a gente não consegue entender. Então, de cara, eles disseram que não iam responder exatamente. Mas aí o Kardec faz uma observação que é a perfeição dos espíritos, é a sua questão moral, né? Então, a perfeição moral dos espíritos em relação a esse mundo que vai habitar. Então, se nós conhecemos uma nomenclatura didática, pedagógica, que Kardec usou, né? Mundo primitivo, provas de expiações, regeneração, felizes de todos, a gente sabe que os espíritos, para estarem e conhecerem e ter condição de viver nesse mundo, nessa organização, a sua condição moral tem que ser condizente com esses mundos. Isso a gente já entendeu. Agora, quais são suas características exatas, né? A gente não vai ter essa condição, não houve essa resposta, e até houve algumas colas, né? A Revista Espírita traz, a Maria João traz, houve alguma coisa que a gente, de confiança, que a gente pudesse ver que é diferente e que obedece a um sistema de evolução, não só moral, mas físico, como foi a pergunta, né? A organização física dos planetas também é condizente com a condição de desenvolvimento moral. Isso a gente consegue também entender da literatura espírita. Então, vamos dar uma olhadinha no texto do livro, né? Vamos ler o livro, o texto que dá origem ao estudo. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Então, tem gente que reclama que os espíritos que estão lá no mundo espiritual, que são mais evoluídos que nós, a gente reclama que eles não fazem mais, que a gente quer que eles façam, que eles resolvam as nossas dificuldades. Então, de cara, a gente já vai vendo que a gente reclama que eles façam por nós. A gente solicita isso. Quem nunca pediu para um Bezerra de Menezes da vida, espírito atuante, né, muito atuante? Não vou falar nem de Jesus, porque essa agenda é lotada. Mas eu estou falando do espírito um pouquinho mais, né,
aqui perto da gente. Quem nunca conversou com ele nos momentos difíceis da doença, sabendo de toda a sua habilidade? Quem nunca pediu, dá para o senhor fazer isso para mim? Dá para resolver isso para mim? Pedir, a gente pede, eu acho que não escapa pedir. Mas a gente gostaria muito que esses problemas fossem resolvidos, de preferência sem esforço. Esse é o X. Pedir não é o problema, né? Mas querer que eles resolvam é que está sendo abordado no texto. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, ou seja, dos nossos médios, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres, domiciliados no além, para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Olha que legal, que a palavra é interferir já de cara. Então, interferir é algo que não tem permissão, certo? Senão, não seria uma interferência. Então, a gente quer que eles interfiram e resolvam os nossos problemas. Dê conta da política, dê conta da dificuldade financeira, dê conta das doenças, dê conta dos problemas. E não é assim, encarnados somos nós, né? Eles estão no mundo deles e nós estamos no nosso mundo. Eles estão no mundo espiritual, como o livro já abre, e nós estamos no mundo material. Somos nós que precisamos resolver os nossos problemas individuais e coletivos. A assistência é uma palavra, a interferência é outra. São sentidos bem distintos uns dos outros. E por vezes a gente quer dormir e acordar e passou aqui uma multidão de espíritos encarnados e resolveram todos os nossos problemas. A gente sabe que isso não é da lei. Pelo contrário, é contra a lei, como a gente vai ver aqui. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada, quer dizer, de repente, né, chegam umas coisas, por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo sua necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjecturemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido de indicações extemporâneas, que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se um impositivo do tratamento individual para cada enfermo. Então, a gente vê que não é possível a alteração do curso da evolução em que cada um de nós está e coletivamente estamos. Imagina, isso é muito interessante a gente abordar, porque em mundo de fake news, como nós estamos vivendo, é muito interessante raciocinar a lógica, a necessidade e a pertinência. Inclusive, nós temos fake news passados pelo movimento espírita, que são dos espíritos. E você fica, às vezes, lendo aquele texto e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Nitidamente, você vê que não é possível aquilo ter alguma lógica, da onde veio as perguntas da ciência espírita, que Kardec nos convoca arduamente a todo momento e a toda vida. A lógica, a razão, a necessidade. Imagina você estar numa escola, vamos materializar isso. Você está dentro da sua sala de aula aqui, não sei se tem professores, você está lá dando sua matéria, daqui a pouco mete a mão lá na porta uma pessoa e não é nada disso. E começa a falar, você fala, meu Deus, eu não consigo nem entender o que ela está dizendo. Muito menos se tem algum sentido. Mas ela veio ali para resolver todos os problemas. As crianças vão aprender tudo de uma hora para outra. Isso é possível? Não. Inclusive desrespeitando o nível de idade dos meninos que estão na sala, do nível social dos meninos que estão na sala, das possibilidades que aquelas crianças têm de entendimento. Vou falar de física quântica, que vocês vão entender tudo sobre energia e vão ver maravilhosamente bem. É possível isso? Não. Isso quando não for mentira. Isso quando não for uma invenção. Continuando. De certo é que a produtividade
que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado, no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Então, mais uma vez, nós somos alertados que é óbvio que nós temos assistência do mundo espiritual de Jesus e sua equipe de trabalho constantemente para ajudar na recuperação, no esclarecimento, na organização político-social, através das inspirações, da presença dos bons espíritos. Os bons espíritos não interferem. É óbvio que nós temos tudo isso, muito menos com o objetivo de causar o caos. Podemos dizer isso dos não bons espíritos? Não. Então, a gente começa a entender essa mensagem do livro como um grande alerta à nossa carência, à nossa imaturidade individual e coletiva. Porque bons espíritos, toda hora o termo do texto fala bons espíritos, assistentes, e eles não vão fazer interferências para salvar a humanidade, como se fosse a solução, como que se a gente ouve, né, a regeneração, o mundo que queremos, como se nós fôssemos dormir e de repente o mundo regeneração, a gente abria a janela, estava tudo lá. Isso não vai acontecer, não vai, porque essa regeneração, esse mundo melhor, essa vida melhor é uma construção pessoal e é a construção do resultado do indivíduo na sua coletividade. Vamos terminando ele aqui. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço, à feição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. Então, olha que interessante. Quando é para esses espíritos enobrecidos fazer realmente a diferença na condução, na evolução do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa vida, eles vão reencarnar. Para que na ação prática, na experiência da encarnação, eles possam realmente fazer a diferença. E o ponto máximo dessa teoria é Jesus. Quando ele realmente quis marcar a condução do mundo, da humanidade, ele estava aqui. Pouquinho tempo, né? Dizem, 30 e poucos aninhos. Mas estava. E o mais impressionante disso é que antes dele vir e depois dele vir, ele continua conduzindo o planeta. Mas quando ele quis marcar moralmente, por ações, exemplo, deixar gravado no nosso subconsciente, no nosso coletivo, ele estava aqui. E todos os outros também. Se a gente pode enumerar aí um monte que a gente quiser. Na área médica, científica, artística, filosófica, o próprio Kardec, né, gente? E assim sucessivamente. Então, os espíritos enobrecidos que vêm fazer a diferença para a raça humana, para o planeta Terra, eles vão estar conosco. Porque a gente estuda isso também. O exemplo é que faz tudo. Teoria nós conhecemos de monte, ainda mais a gente que é espírita, lê a beça. O que a gente mais faz é estudar. Mas as ações nem sempre correspondem ao nosso nível de conhecimento intelectual que a gente tem. Então, a gente sabe que o que muda uma direção é o exemplo. A gente pode falar isso na educação dos filhos, na família, no magistério, em tudo que a gente quiser, na evangelização, é o exemplo, é o esforço. É isso que faz com que a humanidade mude. E aí nós temos, né, a presença máxima de um espírito perfeito que esteve entre nós para nos marcar e marcar o caminho para o qual a gente teria que percorrer. Vamos finalizar aqui o último parágrafo. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. O Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor,
que, sem ser médico, pôde ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus precessores. Lembremos-nos do Cristo, o divino mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas. Surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo de um homem normal, e embora a luz e o amor lhe coroasse a presença sublime, expira num lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que se trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue, além do sepulcro, e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja como for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, é muito interessante você ver o arremate que nós precisamos realizar, construir, sair do campo da teoria. Você vê que, inclusive, esses grandes nomes não tiveram vida fácil. Tiveram, inclusive, que lutar pela vida, para comer, para morar, para viver. E ainda assim, diante da dificuldade, realizaram e mudaram, por muitas vezes, o rumo da história. E consolidaram o seu aprendizado moral para o final, né? Com exceção do Jesus, todos os outros, o próprio Bezerra de Menezes que a gente está falando. Então, isso é muito importante da gente ter em nosso pensamento, porque sendo espíritas e trabalhando com a presença dos espíritos desencarnados, seja na reunião mediúnica, seja no atendimento fraterno, seja na evangelização, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós acreditamos como verdade, com os conteúdos que nos chegam. A base segura de exames de um conteúdo está no conhecimento, e principalmente no conhecimento da doutrina básica e todos os livros seguros que vêm depois dela, como o Chico, né, o Emmanuel, o Divaldo e tal, para que nós individualmente tenhamos subsídio e conhecimento suficiente para olhar, analisar, ver, perceber, dar passividade, analisar, estar dentro das atividades da doutrina espírita com segurança para identificações. Aí eu trouxe exatamente dentro do nosso conteúdo da doutrina espírita o alerta de Kardec ao uso do bom senso, da razão e do conhecimento diante das nossas atividades. Porque nós somos espíritas e nós somos a doutrina que mantém de forma permanente e temos conhecimento suficiente para tratar com o mundo do além. Por enquanto, até que esse conhecimento seja mais dividido, nós somos a única doutrina que conhece o mundo espiritual, que sabemos que ele existe e temos condição de lidar com ele. Influência espiritual, processos obsessivos, atividade mediúnica, atividade de intuição, tudo isso a gente sabe. Mas é impressionante que às vezes a gente não faz uso disso fora de lá. Na hora que você lê uma mensagem, na hora que você passa uma mensagem, na hora que você analisa um conteúdo, eu vejo esse negócio do Zap, que hoje em dia o Zap, o tempo real de todas as redes sociais, isso é o né? E isso passa às vezes que você olha assim e fala, meu Deus, ninguém leu isso. As pessoas acham que leem 2, 3 linhas e passa adiante. Ou então se leu, não tinha conhecimento suficiente para fazer análise desse conteúdo. Na época da pandemia, eu vi coisas incríveis recebidas do mundo espiritual. Não sei se vocês tiveram essa experiência. De conteúdos que passaram, que era para fazer isso, que era para fazer aquilo. De pessoas que era para botar uns esparadrapos no braço como se tivesse sido vacinado pelo mundo espiritual. Enquanto pessoas seriam vacinadas, outras não. Meu Deus, como que isso é possível? Se o mundo espiritual trabalhava arduamente para dividir o conhecimento da vacina para salvar a humanidade, por que uns seriam vacinados pela espiritualidade e outros não? É só você parar para pensar um minuto sequer. E a gente derruba as teorias que nos chegam, como as teorias políticas, sociais, filosóficas e ditas espíritas ou outro de cunho religioso, né? Então está aqui um alerta do amigo João que diz: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas
que se levantaram no mundo. Então, nós vamos passar agora, a princípio, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. E alguns itens só que eu trouxe. Vale a pena a leitura de todo o capítulo. O item que nós vamos basicamente estudar é: não creais em todos os espíritos. E isso é fundamental no discernimento, no equilíbrio que precisamos ter ao receber mensagens escritas, ditas, faladas, desenhadas, psicografadas, de qualquer forma que a gente tenha esse contato, inclusive nos processos de influenciação. Se seguíssemos a receitinha que Kardec deixou, analise seu pensamento. Ele é condizente com o seu, com a lógica, com a razão. Inclusive, nos chegam à mente sugestões, nos sugerem. E isso vale, a identificação do espírito vale para qualquer situação na nossa vida. Porque nós sofremos hoje, tem hora que eu fico olhando assim, é um processo obsessivo coletivo. E as pessoas não se dão conta. Tudo bem. Se elas estão numa outra vertente religiosa ou não tem conhecimento suficiente, a gente até entende. Agora, para nós, é um negócio absurdo, né? E você vê coisas e depoimentos aí, eu que ando em várias casas espíritas e tal, até tem hora que eu olho assim e falo: meu Deus, será que eu estou falando a mesma? Estou no mesmo lugar? Temos a mesma origem doutrinária? Porque, né? Inclusive, o Bezerra de Menezes mesmo nos chamou a atenção. O espiritismo será aquilo que os espíritas fizerem dele. Então, a gente tem que ter esse comportamento, como o Kardec sugeriu: a razão, o discernimento e o conhecimento. Os fenômenos espíritas, olha que interessante, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem pelo contrário, dar-lhe o último golpe. Nós temos todas as ferramentas para desdizer o que diz em nome do espiritismo, que é absolutamente doido, desequilibrado, fora do contexto. Mas para fazer isso precisa ter conhecimento e coragem, né? Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele, o espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então, no conteúdo da doutrina espírita estão todas essas bases na nossa relação permanente entre os dois mundos, a sua qualidade, como que se dá, por que se dá, está tudo ali. E ainda assim você vê pessoas dentro do nosso movimento espírita que não consegue se desvencilhar, não consegue se desmistificar de determinadas situações afirmativas que prejudicam, inclusive, o próprio espelhar do movimento espírita para a sociedade. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza. Não tem nada de anormal dentro da doutrina espírita, não tem nada de maravilhoso, pelo contrário, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. E muitas vezes, dentro do processo, por exemplo, mediúnico, você vê umas afirmações, umas posturas do dirigente ou dos médios, que você olha e fala assim: meu Deus, isso não cabe mais aqui. Precisamos zelar pelo conteúdo dessa doutrina. Precisamos zelar pelos cuidados que o Kardec tem com ela. Tem, porque ele continua tendo por ela e nos entregou isso em esperança à humanidade. O espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas. Exatamente o que a gente estava falando do texto. Bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens. Estão aonde? No além. Então, só porque veio dos espíritos está válido? Não. O João já disse que não. Não foi porque o meu anjo de guarda, é porque o espírito, porque o... Não. Precisa de exames. Precisa. Às vezes a gente está dentro de um processo mediúnico, numa reunião ou num atendimento, e você recebe alguma coisa escrita, precisa ver. Às vezes o grupo está recebendo orientação para fazer, para acontecer, precisa dos cuidados recomendados. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam, esses espíritos enganadores e tal,
a sua ação de maneira mais ostensiva. Quer dizer, ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém percebia, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação, como a gente conhece a história aí dos videntes, dos oráculos, daquilo tudo que a gente sabe, que passou aí pela nossa história, as pessoas falando coisas e tal. Até o espiritismo vir nos despertar a essa influência permanente do mundo, dos espíritos, era muito pior. Mas hoje já não tinha necessidade de ser assim. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como a Maria e até mesmo como Deus. Gente, não sei se vocês acompanharam aí uma coisa trágica, um homicídio que ficou conhecido como negócio de um brigadeirão, que deram para um rapaz. Vocês acompanharam? Que isso rolou na mídia. Vocês viram a relação das duas mulheres entre si? Eu fiquei olhando aquilo, lendo o depoimento lá da dita mentora, orientadora, sei lá, da moça que matou o namorado, como é a vida dela, a relação entre as duas. E tudo que essa moça falou na delegacia, uma coisa de maluco, absolutamente obsidiada, doente mesmo, coitada. E a outra que usufruía disso. Como pode um espírito mandar matar o outro e roubar as coisas? Mas aí a doença já está estabelecida ali. E aí você pode ir multiplicando isso por várias situações hoje que a gente assiste no mundo, né? E agora a gente vai entrar num assunto bem interessante, que está baseado no estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que fala exatamente de como nós deveríamos identificar os espíritos que estão ao nosso redor. Nesse capítulo, Kardec tem lá uma série, eu só peguei alguns itens para a gente ler aqui, de recomendações que deveríamos fazer na análise de qualquer tipo, de qualquer maneira que nos chegam os conteúdos, a forma, essas grandes soluções que nós estamos aguardando dos espíritos. Aliás, o pior estado em que a gente pode se colocar é exatamente esse que é tratado no texto. É aguardar a solução sem esforço, sem trabalho. A pior posição que nós podemos ocupar na nossa vida é achar que alguém vai resolver o nosso problema. É nesse momento que a gente se disponibiliza absolutamente para qualquer coisa que queiram nos dizer. Enquanto que nós fomos criados por Deus, né? Inteligentes, com raciocínio, com todas as ferramentas para que a gente solucione a nossa vida. Para que a coletividade solucione, para que o país solucione, para que as pessoas solucionem. Mas não. Como a gente não quer se esforçar, como a gente precisa mudar, a gente fica aguardando que o milagre se dê. E esse estado, essa predisposição mental e emocional acaba com a gente. Por quê? Porque eu estou me abrindo, né, para ouvir. E muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer e não o que se precisa ouvir. Então, no capítulo 24 desse livro, Kardec vai falando exatamente disso. Se a perfeita identificação dos espíritos em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, né? Quem assinou foi o Cristo? Quem assinou é Maria? Não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Pode assinar o que quiser assinar. A nossa tarefa é examinar. E para examinar, é necessário ter discernimento, equilíbrio e conhecimento. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Então, às vezes, eu já vi isso acontecer e depois ser desmontado. Textos assinados pelo Chico Xavier, que roda no WhatsApp ou qualquer outro lugar, quando você vai catar aquilo nas obras dele, não existe. Ou foi uma compilação, ou foi uma alteração. E às vezes você toma por verdade. E isso vale para qualquer coisa. Se você escutar na internet que você bebeu alguma coisa pela boca, vai não sei o quê, vai procurar. Porque você não sabe quem disse aquilo. Você não sabe quais são as intenções daquele espírito. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar a nossa atenção, sobre o conteúdo, né? Pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. Então, você está muitas vezes na reunião mediúnica, como está aqui na imagem, você está ali trabalhando, recebendo e tal. Nesse caso aqui, as imagens são do livro Nos Domínios da Mediunidade.
E aqui nós estamos vendo uma ação com mandato mediúnico, né, que nós estamos vendo ali o mentor da médium junto dela, e tem todo um aparato de segurança em andamento para que o que ela vai escrever ali, no caso é um receituário, tenha total confiança para que seja fornecido ao público. Tudo é examinado, tudo é cuidado pela equipe espiritual. Esses são os espíritos bons que não vão interferir, eles vão sugerir, porque se interferir, a gente sabe qual é o processo, é obsessiva, influência negativa. E muitas vezes a gente se deixa levar por esse processo porque nos é agradável. Mas agradável a quê mesmo? O espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? Essa questão capital. Então, não é porque o mentor da casa espírita, o Francisco de Assis, chega lá e vai falar que a gente vai acreditar. A gente vai ter que ir lá conferir o conteúdo, como que Francisco pensa, como ele deixou suas referências. A minha casa é Joana de Ângeles, o mentor. Tem que ir direto, não é porque é ela que eu vou dizer que é. Então, nós, espíritas, deveríamos estar zelando por esse conteúdo e contribuindo para um movimento e para um mundo, um comportamento diferente do que a gente está vendo hoje. Um comportamento cuidadoso, um comportamento carinhoso, responsável por tudo que a gente comunica. Porque podemos ser, por muitas vezes, veículos de comunicação que causem diferença, caos, desrespeito, enquanto que nós deveríamos estar exatamente fazendo como recomendou, que estancássemos o mal, que nos chega ali, estanca aquilo ali, para ali, por que tem que seguir? Mas muitas vezes a gente não se deu o trabalho nem de analisar. Aí aqui, ó, eu trouxe alguns, tá, itens para a gente ver. Julgamos os espíritos pela sua linguagem, pelas suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Como que é possível, então, como eu falei, uma orientação dos espíritos dizendo que vamos vacinar só quem é bom e vamos deixar morrer quem é ruim? Isso é lógico? Isso está dentro da moral cristã? Não. Então é falso. Não é possível. Então não é quem assinou. É o sentimento que está impregnado naquele mensagem, que pode ser dentro do movimento espírita ou fora dele, ou dentro da minha cabeça, que precisa de atenção. Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Às vezes a gente pode estar deparando com isso, dentro de uma reunião ou conversando com um orientador espiritual. Às vezes o trabalhador da casa é um trabalhador comum como a gente. Ele não tem. A única diferença entre nós e ele é que ele está desencarnado. E ele não vai saber de tudo que a gente está perguntando. Então, se ele tiver realmente dignidade, honestidade, empenhado no trabalho do bem, ele vai dizer que não pode, que não sei. Porque nem todos os trabalhadores espirituais, por exemplo, de uma reunião mediúnica, são de primeira linha. Normalmente, a gente tem um monte de trabalhadores desencarnados que é como a gente. Imagine quando a gente desencarnar. Deus queira que a gente vá frequentar a reunião mediúnica dos amigos, para que a gente possa trabalhar, para não ficar perdido, vagando por aí. E a gente vai falar alguma coisa que a gente não sabe, ou então a gente vai inventar. Aí vai. Então a gente precisa ter cuidados com o que a gente ouve ou com os pensamentos que nos chegam, as notícias que lemos, né? Para que a gente também nem entre na onda do desequilíbrio, nem fortaleça o caos. E a gente não se prejudique também dentro daquela vibração. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Aliás, a gente devia plantar isso, fazer uma propaganda, jogar isso em tudo quanto é lugar. A verdade. Hoje nós estamos vivendo um problema grave com a verdade. A gente já nem sabe mais o que é verdade. De tão envolvidos espiritualmente o nosso planeta está, a humanidade está, com o caos. E nós, espíritas, temos condição de manter o nosso senso, o nosso bom senso, o senso de equilíbrio, porque essa é a essência da doutrina espírita, né? O bom senso. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso revela a fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. Não tem problema em não saber. É melhor que eu não sei. Às vezes eu participo, por exemplo, de pinga-fogo, eu não sei. Eu digo, não sei. E assim é para tudo. Pode estar desencarnado e não sabe. Agora, quando você começa a inventar, como que a gente vai descobrir? Se confrontar o conteúdo que está ali
com as verdades científicas, por exemplo, disponíveis. Oitavo, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Foi exatamente o que o espírito negou a resposta, não foi? Na pergunta 182, ele falou, não posso falar. Ele não tem certeza também. Será que é possível revelar como que são? Como que você garante um futuro, uma data, uma precisão, um acontecimento, se o presente é hoje? Presente é hoje, o futuro se constrói hoje. Pode-se fazer algo, uma atitude, uma decisão que mude. Existe uma previsão? Aí é outra situação. Mas nunca que você vai poder afirmar, vai acontecer no dia tal, na hora tal, na hora tal. Porque senão acaba o livre-arbítrio e acaba a construção do futuro. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras. Quando esse conhecimento for útil, outro senso muito importante, a utilidade das coisas. Mas jamais precisam as datas. Todo anúncio de acontecimento para uma determinada época, que faz essas coisas todas, como a gente já viu passar, é indício de mistificação. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham, e se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição, que é o contexto do que a gente leu. Interferem, é diferente de aconselhar. Então, você só tem que ser assim, se não fosse... Não é. E por muitas vezes a gente está no meio dessa situação e como a gente quer tanto que alguém resolva o nosso problema, que eu aceito a sugestão, sem me dar por questionar. Porque, na verdade, eu terceirizei mesmo. E aí, as minhas proteções espirituais, mentais e emocionais estão em jogo, estão em risco. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se revelam por sinais materiais que a ninguém poderão enganar. Coisas, roupas, alimento, ação que exercem sobre o médium é às vezes violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a suavidade dos bons espíritos. Algo a observar, né? Quando a gente está lidando com pessoas, com situações, a gente precisa observar em nós mesmos esse pensamento que me agita, esse pensamento me perturba, esse pensamento me tira, me irrita. Eu entro em determinado ambiente e fico fora de mim, estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sob o seu aspecto moral. Reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará. Então, a gente precisa disso. Nós, espíritas, neste ponto, somos privilegiados, sim, se soubermos utilizar de tudo que a gente supostamente acredita e que a gente estuda. E o mais incrível é que, em primeiro lugar, deve ser utilizado na nossa vida, vendo televisão, olhando, rede social, dentro da nossa casa espírita. Eu não sei se acontece com vocês, eventualmente a gente recebe pessoas novas nas casas espíritas, né, como visitantes, ou então vem de outras casas espíritas e tal. E às vezes, já passei por isso muitas vezes na SEAI. Ah, mas eu acho que devia ser assim, que devia ser assado. Eu não respondo nada. Ah, eu queria fazer uma sugestão, faça. Ah, eu acho que a gente deveria. Ah, tá. Às vezes a pessoa deu 2 semanas e foi embora. Se eu embarcar, eu causei a confusão. Quantas vezes eu já me deparei com situações, com aquelas ondas de fofoca, de não sei o quê, porque não sei o quê, e ter que fazer as interferências necessárias para deixar aquilo parar, que precisa parar dentro das casas espíritas. Ah, porque estava escrito, porque essa mensagem é para mim. Eu falei, opa, não existe mensagem particular aqui, não. Vamos conversar sobre esse assunto e tal. Todos os cuidados, porque é muito sutil. E o melindre que nós temos é confuso. E muitas vezes nos dificulta a condução de si mesmo e do agrupamento. Vamos encerrando aqui com uma mensagem que eu gosto muito. E fica aí a sugestão. Espíritos de Deus. Quem são os Espíritos de Deus? Todos nós, né? Tanto faz os que estão em andamento, equivocados ou não,
Mas nós que já estamos dispostos ao trabalho, já acreditamos nele e acreditamos na moral cristã e no conteúdo da doutrina que adotamos, Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrer o caminho da nossa vida, da nossa encarnação, do nosso trabalho, da nossa conduta, somos nós. Nenhum espírito tem autoridade. Como disse o texto, nem Jesus, que teria todo o poder e glória para fazer as interferências, não o faz. Então, que a gente não permita que isso aconteça na nossa vida e que a gente possa contribuir no nosso mundinho individual, da nossa família, do nosso núcleo espírita e para o mundo, com uma conduta de bom senso, discernimento, equilíbrio e de contribuição e de esforço para o melhor, né? Visando a melhoria pessoal e coletiva, e que a gente faça uso da doutrina espírita nos mínimos detalhes da nossa vida, para que a gente possa viver uma vida melhor e, assim, uma coletividade melhor. Que ele seja realmente o nosso caminho. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga, pelas suas reflexões. Realmente você nos deixou aqui informações importantíssimas que vão nos ajudar muito a compreender melhor essa relação nossa com o plano espiritual, né? Com esses companheiros que estão aí desencarnados e como se processa esse intercâmbio. Muito importante para todos nós esse estudo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito, tá? Então, nós agradecemos a você, leve o nosso abraço. Você, a sua casa espírita é o Semica, não é? Minha casa espírita é a SEAI, Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, aqui em Guapimirim. Ah, você é de Guapimirim, eu estou pensando que você era aqui de Petrópolis. Não, você é de Guapimirim. Ah, tá. Minha irmã sempre fala muito de você, a Rosângela. Ela sempre fala muito de você. Aliás, hoje é aniversário dela, né? Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário. Hoje eu estou no Rio. Eu vim ao Rio para passar o aniversário junto com ela. Então, olha, leve o nosso abraço à sua casa espírita, aos companheiros, e que possamos sempre contar com a sua presença aqui na nossa casa, nos ajudando a compreender um pouco mais esse tema tão importante, tá bom? Bem, meus amigos, nós vamos encerrando agora o nosso trabalho, agradecendo a Deus a presença de todos, que todos possam ter uma noite de muita luz, uma noite de muita paz. E para a gente encerrar, eu quero aqui convidar a nossa amiga Eliane. Eliane, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Boa noite, boa noite. Claro que posso. Saudade de vocês. A saudade é recíproca. Vamos ver. Vida Feliz, de Joana de Ângelo. 120. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer não fosse aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Joana, sempre Joana, né? Pai misericordioso de amor e bondade, nos agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui em seu nome. Agradecemos aos nossos queridos amigos espirituais, que sempre nos intuem, nos orientam a melhor forma de seguir. E esses amigos desencarnados que também aqui se encontram presentes, que como nós, estão galgando, caminhando para ser um dia melhor, para que possamos realmente, Pai, um dia ser servidores da tua seara. Peço, como pedinte que sou, que olhai por aqueles que ainda não te reconhecem por amor e verdade. Os nossos irmãos que andam perdidos pelo caminho das drogas, embaixo dos viadutos, no leito do hospital, momentaneamente, ou passando por dificuldades. Os seus familiares que, junto com eles, também sofrem. Peço, Pai, nesse momento, em cada lar aqui presente, se faça uma corrente de luz. Que esse foco de luz, esse pontinho luminoso no espaço, possa se juntar a cada um, formando um círculo. E esse círculo de energias boas
possa agir pelo espaço para proteger o nosso querido planeta Terra. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos dirigentes desse estudo de hoje, a nossa querida Valéria, por nos dar, como sempre, esse banquete. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus Obrigada, irmãos, mais uma vez, Valéria, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Ah, E muito obrigado a todos vocês, irmãos, que estiveram conosco até esse momento, tá bom? Ó, um beijo no coração Boa de noite. todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Muita Boa noite, tchau.